Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer um vídeo referente a uma dúvida bastante perguntada pelos seguidores, por pessoas em comum que têm familiares que passam por isso ou já presenciou essa situação e quer tirar uma dúvida principal, né? O que fazer mediante uma pessoa que apresenta uma convulsão? Uma convulsão, vocês sabem que é um distúrbio, né? Um distúrbio de descarga elétrica anormal que o cérebro faz, tá? Com que os músculos eles se contraem e relaxam rapidamente de maneira desordenada. É um distúrbio neurológico, principalmente, né? Nessa parte falando. Muitas vezes o indivíduo ele pode perder a consciência durante esse processo, mas costuma sempre ser confundido aí com ataque epilético. Entretanto, então, pode ser causado por diversas condições desconhecidas, né, que a gente não sabe ao certo. Por isso que é bom, né, num ataque desse a gente vai explicar direitinho o que deve ser feito e encaminhar, né, ao serviço médico. E os ataques convulsivos eles geralmente costumam durar entre 1 ou 2 minutos e também pode chegar até 5 minutos de duração, dependendo da consequência, né, também da causa, né, que a gente não sabe mais que está acontecendo com aquela pessoa. Então, quando acaba, o indivíduo, ele muitas vezes ele nem vai se lembrar do que aconteceu, ele pode ser que nem tá sabendo que ele apresentou esse quadro, tá? E pode também sofrer algumas sensações bem desagradáveis, como cansaço, confusão, dores musculares, tá? Por exemplo, que a convulsão, né, mexe com os músculos, contraindo como se fosse aquela dor de cãibra, né? Como imagina no corpo inteiro. Então, falando em tipos, existe mais de 40 tipos de convulsões. Não vou citar todas aqui porque são 40, então se vocês quiserem mais pra frente saber sobre, né, esses tipos, eu vou deixar aqui no card o link do meu blog, onde eu explico um pouco sobre esses tipos, tá? Então, falando desses 40 tipos aí, elas passam totalmente despercebidas até a versão clássica, que é a convulsão tônico-clônica, que também tá aqui escrito no meu blog, se vocês quiserem saber, no qual o paciente ele vai cair e debate contrações musculares aí mais ou menos intensas, com um aumento ou não da produção de saliva, dependendo de alguns casos. Há uma nova classificação de crises convulsivas desenvolvida por uma força-tarefa da International League Against Epilepsy, ou a sigla ILAE, que foi divulgada aí no final de 2016, que também está aqui no card falando sobre isso, tá? Agora, falando o principal, quais são os primeiros socorros a serem prestados numa pessoa que apresente uma convulsão na sua frente? Não precisa ser um profissional de saúde, mas você tem que pelo menos saber o básico, né, mediante uma situação dessa, que você pode fazer quando apresentar, né, uma pessoa apresenta na sua frente uma crise de convulsão. Primeiramente, a gente sempre vai afrouxar os vestes que estejam na pessoa, como cinto, gravatas, colarinhos. Se tiver aquele casaco todo abotoado, abrir os botões, não deixar ele mais à vontade. Retirar os possíveis adornos, adereços, como colar, cachecol que tiver em volta, né? Touca, né? Também do paciente, da pessoa, né? Próteses como dentaduras, aparelhos dentários, móveis, etc. Isso se a pessoa ela não estiver contraindo a boca. Se a boca estiver fechada com força, você não evite colocar a mão lá para também não se machucar, né? A morder sua boca, seu dedo sem querer, que isso pode acontecer, um risco também. Tá? Mas se der, nessa situação, tirar a prótese dentária, tudo bem, que o paciente estiver usando. Então, tendo todo o cuidado, tá? Para você também não correr o risco de você cair também numa eventual risco, né, da situação. Proteger a cabeça da pessoa que tá ali no chão, né? Sempre colocar virada a cabeça de lado, por quê? A pessoa que está convulsionando não pode, com os espasmos musculares, a primeira coisa que pode acontecer é a pessoa vomitar, ou com a própria saliva, ela começar a broncoaspirar, ela engolir por vias erradas aquele conteúdo líquido e nem entrar para os pulmões. Então, vira a cabeça de lado, que assim, se a pessoa vomitar ou tiver, né, a saliva caindo, ela vai cair, não vai voltar, tá? E também por causa da língua, que a língua também ela tende a obstruir a via aérea, porque ela vai cair lá para dentro e como ela é um músculo que contrai, ela também é mole, ela pode ser na situação que obstrua, a pessoa não consiga respirar. Por isso que virando de lado também ajude a pessoa ter, né, esse processo sem ter a complicação também de parada respiratória, tá? Colocando proteção também entre os dentes, se tiver no momento um rolo de pano,
lenço, alguma coisa que possa colocar na boca da pessoa, também para ela não morder os lábios, né, que isso acontece, a pessoa que está ali com aquele espasmo. No meio do processo, ela ataca a boca, uma parte do lábio para dentro dos dentes, pode arrancar até um pedaço, né, do lábio. Então, se tiver algum adereço desse para poder ajudar, é bom, tá? E também evita ranger os dentes violentamente nesse processo de convulsão, tá? E também morder a língua também por acidente, além, como eu falei, dos lábios. E também evitar colocar os dedos, tá? Sobre a boca, tá? Porque pode se machucar e machucar também a pessoa. A gente geralmente pode deitar o paciente num lugar espaçoso, deixa a pessoa, quem está em volta pede licença, deixa a pessoa mais à vontade, porque se ela se contrai, ela vai se debater, pode machucar alguém em volta, tá? Permitindo que os seus movimentos convulsivos se realizem até o seu término, como eu falei, de 1 a 5 minutos, e espontaneamente, uma hora ela vai parar por si própria. Então, retire os objetos perigosos em voltas, que tiver de decoração, alguma coisa em volta que possa machucar a pessoa ali, ou o paciente também. A gente aguarda que o paciente recobre a respiração normal, acabando esse processo, em que em geral se dá após um período aí da apneia, que também faz parte do processo de convulsão, e que vai terminar por uma respiração profunda. A gente vai sempre manter-se junto a essa pessoa que está apresentando, né, esse período de convulsão, até que ele se recobra completamente a sua orientação. Salvo dos casos aí de estados convulsivos, como convulsões que podem se repetir sem intervalos, tá? A gente não sabe quando vai acontecer, ou no caso que pode ocorrer alguma outra complicação, nenhuma medicação precisa ser administrada imediatamente em seguida a uma convulsão. Já medicações ou outras medidas terapêuticas só devem ser administradas aí com vistas a prevenir novas crises, isso em âmbito, tá, já em âmbito controlado hospitalar, com o médico avaliando, e devem ser sempre prescritas pelo mesmo. As convulsões aí que não tem causa, desconhecidas, elas têm que ser providenciadas sempre assistência médica para que esclareça a sua causa. Raramente há complicações aí das convulsões, mas, como falei, há riscos que acontecem no momento da convulsão, como falei, luxações, machucados, ferimentos, né, labiais da língua, fraturas, porque as pessoas estão se debatendo, pode bater em locais duros e, né, por falta de controle, pode ser que tenha uma fratura ali no momento, possa estar, principalmente pacientes com um problema de osteoporose, aqueles mais de idade, e também deslocamento de próteses e etc, tá? Mas o principal de tudo, você está numa situação que não está, né, no seu hábito de trabalho assim, hospitalar, você está num ambiente de rua, está em um escritório, qualquer lugar, a pessoa apresenta convulsão, você primeiramente vai prestar assistência toda, como foi citado agora, e segundo, liga para o SAMU, tá? 192, você vai pedir ajuda, eles vão vir fazer o atendimento. Se o paciente volta até a convulsão, é melhor ainda, porque assim já encaminha para um hospital, né, para fazer o atendimento certinho, mas a gente sempre tem que estar aí atento aos primeiros atendimentos para evitar aí complicações maiores, né, riscos maiores para a pessoa, para o paciente também. Mas se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo, e também convido a se inscrever e ativar o sininho, que semanalmente estamos publicando vídeos e shorts relacionados à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.